alguém feliz com Jesus aqui? Quantos são felizes com Jesus? Amém? Eu também estou feliz demais com Jesus, gente. Jesus é lindo demais, cheiroso, maravilhoso demais, amém? O maior prazer da nossa vida é viver para Ele. Para quem não me conhece, mais uma vez, meu nome é Elisa Nascimento e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Amém? Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Depois nós vamos pular para o 21. A palavra fala assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Versículo 21. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou-a até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada. Feche os seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra, nós cremos na autoridade da Tua palavra, nós cremos que a Tua palavra está apta a instruir o nosso coração, a edificar a nossa fé. Por isso eu te peço que essa palavra se aplique de forma pessoal e personalizada a cada coração, que ela cumpra o seu propósito em cada coração. Eu clamo pela graça que me habilita a cumprir o propósito, que não seja eu ministrando ao coração dos meus irmãos, mas que seja o Senhor falando, porque quando homens falam, nós até podemos ouvir, mas quando o Senhor fala, nossa história é transformada. E é isso que nós queremos neste dia, ser transformados pelo poder da Tua palavra. O Senhor é mais do que bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém? Fica tranquilo que eu não vou falar de relacionamento. Todo mundo que vê esse texto já pensa assim: vai falar de relacionamento? Não, não vou falar de relacionamento. Na verdade, o Senhor colocou no meu coração de hoje falar sobre o Deus que vê e provê. Alguém está preparado para receber a mensagem hoje? Gente, aqui, nós somos uma igreja viva, amém? Aqui você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, amém? Deus que vê e provê. É interessante porque quando nós olhamos a história, nós vamos ver a ação de Deus, o agir de Deus. A palavra diz que Deus criou o homem e na criação Ele cria um jardim com todo tipo de árvores viçosas aos olhos, boas para o alimento, né? A palavra vai dizer que Deus cria o jardim do Éden. Daquele lugar havia um rio que fluía naquele lugar. A história vai nos contar que nunca havia chovido sobre a face da terra, então havia um vapor que regava toda a terra naquele lugar. E então depois Deus cria o homem. É interessante porque já aqui nós encontramos um princípio divino. Porque antes de Deus criar o homem, Deus criou a provisão para que o homem pudesse sobreviver naquele lugar. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus nunca te leva a nenhum lugar sem antes providenciar tudo o que você precisa para sobreviver naquele lugar. Tem alguém aqui comigo hoje? Vamos lá. Deus nunca te leva a nenhum lugar sem antes providenciar tudo que você precisa para sobreviver naquele lugar. A palavra diz que antes de Deus criar o homem, Deus já havia criado o jardim. E no jardim havia tudo que o homem precisava para sobreviver naquele lugar. Querido, você tem que saber de algo. Deus nunca te leva a um lugar para você perecer. Quando Deus te dá uma direção para ir a algum lugar, é porque Ele já providenciou a provisão para que você possa desfrutar do lugar que Ele preparou para você. Quando nós olhamos, nós vamos ver que de fato Deus, Ele é um Deus intencional em tudo que Ele faz. A palavra diz que Deus cria o homem, Deus coloca o homem naquele jardim e dá a missão para que o homem pudesse cuidar do jardim, cultivar o jardim. E ali estava Adão. Adão estava cuidando do jardim, cultivando o jardim. Gente, eu acho tão interessante porque hoje
cientistas vão dizer que o ser humano ele usa 10% da capacidade do seu cérebro. E olha, quando nós olhamos para Adão, Adão vivia o padrão original de Deus. Ou seja, Adão desfrutava de 100% da capacidade do seu cérebro. E tinha que ser mesmo, né, gente? Para dar nome para tanto bicho. Pensa, ele estava ali no jardim. Ele deu nome para os animais. Ele estava ali cuidando da terra. Mas houve um dia que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Olha que interessante isso, porque quando nós olhamos, nós vamos ver que nem o próprio homem sabia dessa necessidade na vida dele. Nem o homem sabia que ele um dia ia precisar de uma mulher. Nem o homem sabia que ele ia precisar da companhia de um outro ser humano. Mas Deus enxergou a necessidade de Adão antes de Adão saber que haveria uma necessidade na vida dele. Se tem algo que nós precisamos entender sobre o nosso Deus, é que Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você saber daquilo que você precisa. Querido, não há necessidade que você tenha que seja obscura para Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus não é apenas o Deus do seu passado. Deus conhece o seu passado, sim. Deus sabe de onde você saiu. Deus sabe de onde Ele te tirou. Deus sabe. Ô gente, vou contar um negócio para vocês. Lá no Carisma, os alunos têm que ler a Bíblia. Porque seminarista tem que ler Bíblia, né? Fazer teologia, se não ler a Bíblia, não é crente. Como diz o nosso pastor André, né? Você não é crente, não. Aí, eu lembro que chegava naquela parte que tinha que ler os nomes. Fulano, filho de Beltrano, gerou ciclano. Morreu com tantos anos, que gerou ciclano. Gente do céu. Quem tem preguiça de ler aquela parte? É a hora de você confessar o seu pecado, né? Mas se não ler aquela parte, não leu a Bíblia toda. Que tem que ler. Aí um dia eu estava assim, meu Deus do céu, mas para que tanto nome? Meu Deus do céu, para que tanto nome? Para que falar de tanta gente? E o Senhor trouxe ao meu coração, porque eu conheço o meu povo pelo nome. Preste atenção em algo, Deus não sabe apenas quem você é, Deus sabe quem é o seu pai. Deus sabe quem é o seu avô. Deus sabe quem é seu bisavô, sua tataravó. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele conhece o seu povo pelo nome. Ele conhece de onde você saiu. Ele sabe da família que você tem. Ele sabe de todas as coisas. Ele te conhece. Porque Ele é o Deus que conhece o seu passado. Ele sabe o que você já enfrentou. Ele sabe as batalhas que você já teve que lutar. Mas não só isso, Ele também é o Deus do seu presente. Ei, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe as necessidades do seu hoje. Ele sabe as faltas que você tem hoje. Ele sabe. Mas preste atenção. Deus não é apenas o Deus do seu passado. E também não é apenas o Deus do seu presente. Ele também é o Deus do seu futuro. Porque Ele é onisciente. Passado, presente e futuro são uma coisa só para Ele. Querido, preste atenção nisso. Quando eu falo para você assim, olha, me lembre do que você comeu há 2 meses atrás, você vai lembrar? Então assim, gente, não tem como. Se eu te perguntar assim, o que você fez sábado à noite? Você vai parar, você vai acessar a caixa da memória para tentar lembrar do que aconteceu. Mas preste atenção, para Deus, passado, presente e futuro estão em um plano só. Ele consegue enxergar o teu passado, o teu presente e o teu futuro de uma vez só. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente. E o seu passado, o seu presente e o seu futuro estão nas palmas das mãos dEle. Ele conhece, Ele sabe de um jeito que nós não temos a capacidade de compreensão. Então nós temos que entender que Deus é o Deus que conhece não apenas o nosso passado e o nosso presente, mas Ele já viu o nosso futuro. E dentro da visão que Deus tem sobre o seu futuro, querido, tem coisa que você está desesperado, Deus está assim, filho, fica calmo. Porque Deus já viu o resultado. Deus já viu como que vai estar. E aí Deus, querido, preste atenção. Deus sabe também as necessidades que você vai ter no teu futuro. Quando nós olhamos o texto, é isso que está acontecendo com Adão. Deus viu uma necessidade que Adão teria antes mesmo de Adão saber daquela necessidade. Por quê? Porque Deus é aquele que vê tudo e todos. Mas Deus não é apenas o Deus que vê a tua necessidade. Ele provê dentro da sua necessidade. Porque Ele pega a sua necessidade e traz a resposta para a sua necessidade. Não importa se você não sabe resolver aquela necessidade. Ele é a provisão para a necessidade que você tem. Deus vê tudo.
Não há nada que seja obscura para Deus. Sabe algo que eu quero que seu coração se lembre hoje? Talvez eu sei que você já sabe disso, mas eu preciso lembrar você. Que Deus vê as suas necessidades antes de você saber. Talvez hoje você está aí desesperado, falando, meu Deus, eu preciso de uma provisão do Senhor, eu preciso de uma resposta nessa situação. Mas você tem que entender que Deus já sabia dessa necessidade. Deus conhece cada uma das suas necessidades. Ele está atento, observando a sua vida, a sua história. E você tem que entender que a provisão de Deus, ela não está ligada apenas ao seu passado, nem só ao seu presente, mas também está ligada ao teu futuro. Então tem algo que nós precisamos entender. Por quê? Porque Deus é aquele que vê a nossa necessidade, mas muitas vezes Ele também vai prover dentro de necessidades que nós ainda nem sabemos que temos. É esse lugar que nós precisamos encontrar. Porque Deus vê as suas dores, Ele vê tudo. Querido, deixa eu falar algo para você. Deus está vendo. Não, vamos lá. Ei, Deus está vendo. Deus está vendo. Sabe o que a palavra vai dizer? Salmos 34, no verso 15, a palavra fala assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deixa eu falar para você. Você tem noção do que a palavra fala, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos? Não. Ele não olha de vez em quando e fala assim, tá com problema ali, passa, não. A palavra diz que os olhos dele, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. Agora nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Agora nós somos justiças de Deus. Nós não andamos mais no pecado, não somos pecadores. Nós somos justiça de Deus, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E sobre esses que reconhecem Jesus como seu Senhor, os olhos do Senhor estão postos sobre ele. Sabe essa necessidade que você tem? Sabe como o Senhor está olhando hoje? Ele está contemplando você, porque os olhos do Senhor estão postos sobre a sua história. Eles repousam sobre você. Então, se tem algo que o teu coração precisa saber hoje, é que Deus está vendo. Tem hora que a gente precisa se lembrar disso, que Deus está vendo. Sabe, é interessante quando nós olhamos essa palavra, porque muitas vezes nós nos esquecemos do Deus que vê a nossa necessidade. Quantas vezes nós tentamos prover para nós aquilo que nós precisamos? Gente, se você olha a história da criação, a palavra diz que o homem não podia comer livremente de todas as árvores do jardim, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que ele fez? Foi lá e comeu. Quando ele peca, a palavra diz que o homem vai para o jardim e ele se esconde no jardim. Aí chega Deus vira para ele e fala assim: Adão, onde estás? Gente, Deus sabia onde o homem estava? Claro que sabia onde que o homem estava, ele sabia. Mas onde que estava o homem? Escondido, atrás de um arbusto. Porque ele agora deu conta das suas vergonhas que estavam expostas. E quantas vezes nós temos a síndrome de Adão? Quando nós erramos, quando nós temos uma necessidade, nós tentamos prover para nós a resposta que nós precisamos, ao invés de nós expormos a Ele e falar: Senhor, só o Senhor tem a resposta daquilo que eu preciso. Quantas vezes nós nos escondemos de Deus? Mas sabe o que é interessante quando nós olhamos esse texto? Porque quando Deus faz o diagnóstico de uma necessidade que o homem tinha, a palavra diz então, olha só, vamos lá, versículo 21 e 22. A palavra fala assim: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor fez, a costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou numa mulher e lhe a trouxe. Olha isso. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver que Deus conhecia a necessidade dele. Agora, o texto vai dizer que Deus coloca Adão em um profundo sono, em um profundo descanso, para criar a resposta daquilo que ele precisava.
alguns pastores, teólogos, professores, mestres da palavra vão dizer que Deus colocou Adão para dormir para ele não dar palpite no que Deus estava fazendo, né? Por quê? Porque essa é uma mania que nós temos. Quem aqui nunca quis dar um palpite para aquilo que Deus estava fazendo? Existe uma necessidade, existe. E a gente quer dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Não, Deus, eu acho que nessa situação o Senhor vai fazer isso, isso, isso e isso. E aí nós planejamos os 100 caminhos que Deus pode trilhar para resolver aquela situação. Aí sabe o que Deus faz? Não faz nenhum dos 100, Ele faz os 101. Porque o caminho de Deus é sempre diferente do nosso caminho. Talvez o que você precisa hoje é encontrar esse lugar de descanso em Deus. Talvez você fale assim, Elisa, mas eu tenho a necessidade, eu tenho que dar um jeito. Não, querido, você não tem que dar jeito nenhum. Sabe por quê? Porque se você tentar dar um jeito, você vai tentar construir a resposta baseado no seu padrão. Mas há algo que você tem que entender, que nem sempre é aquilo que você acha que é o que você precisa. Então existe um lugar de descanso que o teu coração precisa encontrar no Senhor. Sabe, Adão poderia ter ficado acordado. Ele poderia ter falado para Deus como é que ele queria a mulher. E parecer uma mulher provavelmente não seria, porque ele só via bicho. Porque normalmente nós criamos padrões baseados naquilo que nós vemos. Só que quando Deus vai criar um padrão, Ele não cria algo repetitivo. Ele faz algo novo, algo inédito, algo nunca visto antes. E assim foi quando Ele criou a mulher. Então talvez durante esses dias, você está aí com a sua necessidade. Deus está falando para você hoje, filha, eu quero que você descanse em mim. E pare de dar palpite naquilo que eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo algo novo, algo inédito na tua vida. Algo que ninguém nunca viu antes. Descansa. Cutuca esse irmão que está ao teu lado e fala para ele assim, descansa. Descansa. Elisa, tá, Deus está me mandando descansar. Eu acho que Ele ainda vai pensar no que Ele vai fazer. Tem gente que acha isso, né? Não, Deus me mandou descansar. Eu acho que Ele ainda vai planejar aquilo que Ele vai fazer. Não, querido, preste atenção. Quando você encontra um lugar de descanso em Deus, a ação criadora de Deus, ela começa a se movimentar. Quando você encontra descanso em Deus, Deus começa a trabalhar por você naquilo que você não sabe fazer. Por que você está desesperado? Você está achando que Deus não está vendo? Por que você está angustiado? Por que você está ansioso no teu coração? Por que você está perdendo noites de sono? Por acaso você não está vendo que Deus está vendo? Por acaso você não sabe que os olhos do Senhor estão postos sobre você? Descansa. Descansa. Porque o descanso, ele aciona a capacidade criadora de Deus. Preste atenção nisso. Sabe, existem respostas na sua vida que estão a uma distância do seu descanso. Eu vou repetir isso. Preste atenção. Existem respostas na sua vida que a materialização dessa resposta está a uma distância do seu descanso. Vou repetir. Existem respostas na sua vida que a materialização delas estão uma distância do teu descanso. Isso daí que você entendeu. Descansa. Descansa. Ah, Elisa, mas é porque tem que fazer isso. Descansa. Descansa. Porque enquanto você descansa, Deus começa a agir. Enquanto você descansa, Deus começa a trabalhar. Tem hora, querido, que Deus vai te colocar para dormir, para descansar enquanto Ele está agindo. Se Deus falou que vai fazer, deixa Deus fazer. Para de querer dar palpite para o que Deus tem que fazer. Qual é o seu papel? O seu papel é descansar. O que Ele está pedindo para você é descansar. Então encontre um lugar de descanso. Querido, só consegue descansar diante de uma necessidade quem conhece o caráter de Deus. Porque quando eu conheço o caráter de Deus, eu sei que nada é impossível para Ele. Nós estávamos orando aqui no início falando sobre o eu sou. Sabe o que é o eu sou? Eu sou e eu serei tudo que você precisa que eu seja. Por quê? Porque Deus pega a necessidade do homem e faz a necessidade do homem a sua identidade. Qual a necessidade que você tem? Você precisa de provisão? Então eu sou Deus a tua provisão. Você precisa de cura? Então eu sou Jeová Rafa, eu sou aquele que te cura. Não importa a necessidade que você tenha, diga que eu sou e eu serei tudo aquilo que você precisa que eu seja para você.
Quando eu conheço o caráter de Deus, eu encontro esse lugar de descanso em Deus, porque eu sei que nada é impossível para o nosso Deus. Deus está vendo. Deus vê. Deus vê, querido, todas as coisas. Deus vê a bondade sobre a terra. Ele também vê a iniquidade, ele vê a maldade. A palavra fala que nos dias de Noé, Deus viu a maldade que estava sobre a terra. E Deus interviu naquela situação. Deus entrou com os juízos divinos sobre aquela situação. Porque para toda maldade sobre a terra existe juízo divino pronto a ser estabelecido. Porque Deus é justo juiz, é o caráter dele, é quem ele é. E ele não pode negar a si mesmo. Deus está vendo. Quantas vezes nós como cristãos achamos que Deus não está vendo tudo que está acontecendo? Não, querido, ele está vendo. E o juízo dele se manifestará. Agora, nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Agora, tem um texto que fala muito ao meu coração. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 64, no versículo 4. Isaías, capítulo 64, no versículo 4. Esse texto é lindo demais. Isaías 64, no versículo 4. Você está preparado? Você achou aí? Esse daqui é poderoso. O texto diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Querido, esse é o nosso Deus. Talvez você fale assim: Elisa, tá, se Deus é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, se Deus tem nele a provisão para toda a minha necessidade, então por que a minha necessidade ainda não se materializou? Por que ainda a resposta da minha necessidade ainda não se materializou? Nós precisamos então entender o agir de Deus. Por quê? Porque existem momentos que Deus vai prover tudo que você precisa, imediatamente ou até antes de você chegar. Mas existem momentos que Deus vai alargar a tua fé. Existem momentos que Deus vai esticar a sua fé. Existem momentos que o Senhor vai fazer com que você ande em novos níveis de fé. Se você olha, por exemplo, a história de Abraão, Deus dá uma direção para Abraão. Fala para Abraão: Abraão, eu quero que você pegue o seu único filho, aquele quem você ama, e sacrifique ele. A palavra diz que Abraão, em obediência, ele fez aquilo que o Senhor havia pedido. A palavra diz que enquanto Abraão está levando Isaque ao altar a fim de ser sacrificado. Gente, eu não sei você, mas eu não sei se eu teria coragem de sacrificar meu único filho, aquele que eu amo. Ainda nem tenho eles, mas não sei se eu tenho coragem de dar eles também não. Alguém? Em favor de uma humanidade, de um povo, né? Pensa. Isaque aqui é uma tipologia de Cristo. E a palavra vai dizer que Isaque estava lá, subindo com a lenha sobre os seus ombros. Onde estava Abraão? Abraão estava no lugar da obediência. Isaque vira então para o pai e fala assim: pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Onde que está o sacrifício? Porque eu estou vendo a lenha, nós temos o fogo, mas cadê o sacrifício? E sabe o que Abraão fala para Isaque? Deus proverá para si. Querido, preste atenção. Abraão estava no lugar, ele estava no lugar da obediência. Ele estava no lugar que Deus falou para ele. E no lugar que Deus falou para ele, obedecendo aquilo que era a direção de Deus, Deus proveu para ele de uma forma extraordinária. Sabe, eu posso imaginar, enquanto Abraão subia um monte, meu Deus do céu, você está aqui comigo, você pode imaginar aí comigo? Enquanto Abraão subia um monte com Isaque, eu imagino ele no coração dele: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Mas o que ele não sabia é que enquanto ele caminhava em obediência, do outro lado estava subindo aquele cordeiro que seria imolado, o sacrifício que seria imolado. Sabe por quê? Porque a sua obediência aciona a provisão de Deus sobre a sua vida. Enquanto você caminha em obediência, Deus está esticando tua fé, está esticando a tua fé. E tem hora que a provisão
provisão já está pronta, mas Deus espera ver você andando em obediência, porque enquanto você caminha na obediência, Ele está te alargando em fé, Ele está esticando a tua fé, e quando você se posiciona na obediência, aciona então a provisão de Deus sobre a sua vida. Você tem que entender isso hoje. Deus nunca quis o menino, Deus queria o coração de Abraão. Deus queria levar Abraão a um nível de confiança, de intimidade com Ele, a um nível de revelação do caráter daquele que provê, daquele que vê a necessidade e que provê. Talvez é isso que Deus queira com você durante esses dias, mais do que suprir uma necessidade. Ele quer se revelar a você como aquele que vê a necessidade e aquele que provê dentro da tua necessidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descansar e obedecer. Descansar e obedecer, descansar e obedecer, porque enquanto eu descanso e obedeço, Deus envia a provisão. Enquanto você descansa e obedece, a provisão vem ao seu encontro. Sabe, nenhum dos dois, nem Adão nem Abraão, precisou correr atrás da provisão. Elas vieram ao encontro dele, porque eles estavam em um lugar inabalável em Deus. Querido, talvez você fale assim: Elisa, mas às vezes é difícil obedecer. Eu concordo com você. E descansar então? Meu Deus, não é fácil não. Você tem que ser muito crente para conseguir. Tem que ser crente. Não é fácil. Porque é a hora que a gente acha que Deus está em silêncio. Não é assim? Deus fala assim: descansa. Tem a necessidade, você orou, aí Deus fala assim: descansa. Aí você fala assim: pronto. Agora parece que Deus fica em silêncio. E agora? O que eu faço? Aí a gente se desespera. A gente acha que a capacidade criadora de Deus diminui porque Ele ficou em silêncio, ou porque Ele não está falando. Só que eu gosto até de uma canção antiga que falava que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Querido, preste atenção. Nós precisamos entender que para nós pode parecer um tempo do silêncio de Deus, mas para Deus é o tempo da criação. Você pode achar que Deus está em silêncio, mas Deus está criando, Deus está agindo. Para você é tempo de descanso, e para Deus é tempo do verbo entrar em ação. É tempo dele agir, é tempo dele trabalhar. Enquanto você está descansando no lugar da obediência, a ação de Deus começa a atuar em áreas que você não tem a capacidade. Ele começa a criar padrões que nem você sabe que você precisa, mas dentro da onisciência dele, ele sabe que você precisa. Esse é o nosso Deus. Ei, a sua obediência, o seu descanso não é condicionado ao que os seus olhos podem ver. Se eu só sou capaz de descansar em Deus quando eu entendo tudo que Ele está fazendo, eu nunca vou descansar. Você que está aqui, que é pai e mãe, pensa comigo. Você fica dando satisfação de tudo que você faz para o seu filho? Não, filho, é porque assim, o IPTU está pago. Não, porque a conta está paga em dia. Não, porque eles só querem saber da internet. Se a internet está paga, eles querem saber, né? Eu sei. Mas você não fica lá dando satisfação. Você fez imposto de renda, ele lá sabe o que é imposto de renda. Você não dá satisfação para ele de tudo. E por que a gente acha que Deus tem que dar satisfação para a gente de tudo que Ele está fazendo? Tem hora que o que Ele espera de nós não são os nossos argumentos, muito menos os nossos questionamentos. Tem hora que Ele espera de nós a nossa confiança, que Ele sabe. Querido, você precisa saber que o seu Abba, o seu papaizinho, Ele zela por você e Ele vai prover para você tudo aquilo que você precisa. Se eu só confio, se eu só descanso quando eu estou vendo, isso não é confiança. Isso não é confiança. E talvez Deus esteja fazendo algo muito maior em você e você não está entendendo. Você está desesperado, você está angustiado, você está aflito. Eu não sei por que você chegou até aqui, mas talvez você está sem saber o que fazer da sua vida. E Deus está assim: filho, eu não quero só te dar uma provisão. Preste atenção nisso. Eu não quero só te dar uma provisão. Eu quero me revelar a você como Deus a sua provisão. Eu não quero só te dar a sua resposta. Eu quero revelar um aspecto do meu caráter a você, enquanto você tem uma necessidade.
Deus está fazendo algo muito maior em você durante esses dias. Não, vamos lá. Deus está fazendo algo muito maior em você durante esses dias. Porque Ele não só vai dar provisão. Elisa, mas tem a necessidade. Tudo bem, não tem problema. A necessidade já está, presta atenção. A resposta da sua necessidade já está pronta em Deus. Não, eu vou repetir. A resposta da sua necessidade já está pronta em Deus. Já está pronta em Deus. Elisa, então por que ainda não se materializou? Talvez, quem sabe... Não sei, pode ser que Ele queira se revelar a você e não só te dar resposta. E aí quando seu coração encontra um lugar de descanso no Deus que vê, e encontra um lugar de obediência no Deus que vê e provê, aí se materializa a resposta da necessidade que você tem. Se coloque sobre seus pés. Deus está te chamando hoje a um lugar de descanso nele. Deus está te chamando hoje a um lugar de confiança naquele que provê todas as coisas. Sabe, eu quero que você saia daqui hoje se lembrando que Deus não é apenas o Deus do seu passado. Ele não é apenas o Deus do seu presente, mas Ele é o Deus do seu futuro. E Ele sabe cada uma das suas necessidades. Mas hoje Ele te chama para um lugar de descanso. Que você saiba que Ele é a sua provisão. E que antes dEle te mandar fazer o que Ele te pediu para fazer, Ele já providenciou a provisão para você. Sabe, se Abraão não tivesse escolhido obedecer ao Senhor, talvez ele nunca ia conhecer o Deus que pode prover de uma forma tão extraordinária. Mas a obediência dele fez com que ele desfrutasse de um nível da revelação do caráter de Deus. Ah, querido, é por isso que a palavra fala: eu tenho por motivo de grande alegria passar pela tribulação, porque a tribulação é a prova da minha fé, a tribulação produz perseverança. Um outro texto, Paulo vai dizer aos Coríntios assim: olha, a tribulação está produzindo em você um peso da glória de Deus muito mais que excelente. Que peso de glória é esse, Elisa? É uma revelação inabalável do caráter de Deus sobre a sua vida. Querido, uma vez que você conhece o Deus que vê e provê, acabou, ninguém te para mais, porque o que Ele mandar você fazer, você vai fazer. Ah, querido, Ele pode mandar fazer o que for, que você vai obedecer. Por que você obedece? Porque eu já provei do Deus que vê e provê. Eu conheço o Deus que vê e provê, porque Ele já foi fiel uma vez, e se Ele fez uma vez, Ele fará a segunda, Ele fará a terceira, Ele fará a quarta. O que Ele me mandar fazer, eu farei, porque eu conheço o caráter dele. É isso. É sobre isso. Descanse esse coração hoje, querida, aí onde você está. Alegre esse coração seu aí onde você está, porque teu Deus é fiel, Ele não falha, Ele nunca falhou, Ele nunca desamparou. Elisa, mas Deus está em silêncio. Ele está em silêncio porque Ele está trabalhando, Ele está agindo. Esse é o nosso Deus. Teve uma coisa que a pandemia ensinou para nós: todo mundo foi trabalhar dentro de casa, né? Aí você está lá trabalhando e o menino está pulando na sua cabeça. Fala comigo, pai, mãe. Ei. Meu Deus do céu, você fala: menino, me deixa trabalhar, né? Você quer um pouco de... Por quê? Porque quando você senta para trabalhar, você está concentrado no que você está fazendo. Você não gosta de ficar falando o tempo todo quando você está trabalhando. Você está concentrado, não é verdade? Com Deus é do mesmo jeito. Ele está em silêncio, mas Ele não está parado. Ele está em silêncio, mas Ele não está dormindo, porque não dormita o guarda de Israel. Não. Ele está em silêncio, mas Ele está agindo, Ele está trabalhando. Ele está agindo naquilo que é a necessidade da sua vida. Então hoje, eu quero convidar você a descansar no Deus que vê e provê.